Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor possa te visitar nesse momento, que Ele toque o seu coração, que você possa sentir a presença dEle do seu ladinho e que você possa ser ministrado através da palavra que nós trazemos no dia de hoje aqui. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Salmos 119, 27. Agora, bora falar quem que é a nossa convidada, que o Caio vai apresentar para cada um de vocês. E eu preciso deixar claro, Caio, que ela é uma menina que eu admiro demais. Ela é uma gigante, apesar da pouca idade, uma menina cheia da unção de Deus, cheia de sabedoria, e eu tenho certeza que vai derramar muito sobre as nossas vidas hoje e vai usar a influência que ela tem de jovem para impactar quem está nos assistindo em casa, trazendo a mensagem de Deus, falando o que Deus tem feito sobre a vida dela e já profetizando o que Ele vai fazer, porque ela vai voltar aqui para testemunhar outras glórias de Deus na vida dela, após um percurso que ela tem e vai contar aí pra gente hoje. Já falei Amém. demais. Eu tô curioso para saber, porque a Natasha contou um pouco da amizade, um pouquinho de algumas coisas da nossa convidada aqui, né? Nossa convidada, filha do Regis, da Ana, especializada em marketing. Isso. Uma serva do Senhor. Então é um prazer estar com você aqui hoje. Ana, mas Aninha, né? Que te chama. A nossa Aninha. Seja muito bem-vinda à nossa mesa, Aninha. Obrigada, gente. Obrigada. A Ana, suspeita pra falar, né? Porque alguém que eu acho que... Gente, vocês nunca vão encontrar alguém igual a Natasha. Eu acho que ela é uma personalidade única no mundo. E o Caio, que também tô conhecendo agora, mas que já acompanhei pelas redes, já é muito top. Então, muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigada a você por topar, por participar e por entregar o que Deus vem fazendo na sua vida aqui na mesa junto com a gente e permitir que Deus te use para falar com as pessoas que vão nos assistir em casa. Amém. E Aninha, para começar, eu sei que você cresceu em lar cristão, mas quando você começou a caminhar com Jesus verdadeiramente, de ter experiências com Ele, de viver com Ele, caminhar, ver, sentir, ouvir Ele falando com você claramente e não viver mais dos testemunhos dos seus pais? Sim. Eu sou filha do Regis e da Ana, como o Caio falou. Minha mãe chama Ana Paula. Aí eles foram bem criativos, colocaram meu nome de Ana Carolina. Mas... o meu pai é história bem diferente, gente. Quem ouve vai achar que é do meio cristão, na verdade, que ouve vai falar assim, nossa. Meu pai foi criado dentro do Testemunha de Jeová, né? Na infância dele, até a adolescência. Depois ele saiu, quando ele era adolescente. E a minha mãe, ela foi criada ali na Congregação Cristã do Brasil, né? E depois ela foi um pouco pra Assembleia de Deus, mas acabou saindo na adolescência também. E aí eles se conheceram fora da igreja, né? E eu nasci. Mas logo ali, quando eu tinha 1 ano, 2 anos e pouquinho, eles voltaram pra vida com Deus. Só que dessa vez pra Assembleia de Deus. E aí eu cresci no Madureira, né? Nesse segmento. Dentro de um lar cristão, com os dois. Me ensinaram muito, assim, sobre vida com Deus e tudo mais. E eu gosto de falar que a Assembleia é uma das melhores, se não a melhor escola de crente que existe no Brasil, eu acho. Raiz, né, mãe? É raiz, gente, é raiz. Você limpa chão, você canta, você tem... mas eu não quero, não sei o que, não, mas você vai. Então, eu acho que foi uma escola muito boa, assim, pra mim. Mas eu acho que eu tive meu primeiro contato, assim, realmente com Deus com 13 anos. Especialmente. E foi em um devocional de grupo de adolescentes, que é muito especial pra mim e tal, essa questão de liderança de adolescentes, de pessoas jovens, né, eu acho muito importante. E todo mundo aqui já, eu acho que o Caio também já participou, festividade na igreja, antigamente tinha muito, né? Demais. E aí, era aquele pré-festividade, eu lembro que era 7 de setembro, no feriado de 7 de setembro, a gente tava prestes a começar um final de semana de festividade, né? E aí, eu lembro que os meus líderes na época eram o Cleiton e a Yasmin, que até hoje são meus amigos, se tornaram meus amigos, né? Amigos da minha família, agora estão lá em Santa Catarina servindo, um pouquinho longe. Mas eles eram meus líderes na época. E fizeram um devocional. Foi naquele dia que eu falei assim, cara, isso aqui quer ter, tipo, uma experiência com Deus com 13 anos.
E aí, orando ali e tal, entreguei minha vida pra Jesus, falei, é isso que eu quero agora. E aí foi que eu comecei realmente a fazer devocionais e entender, acho que a seriedade de ser cristão. Não só meus pais são cristãos, eu tenho que ir para a igreja com eles. Mas um tipo de, mesmo se meus pais não vierem, eu preciso continuar vindo, sabe? Acho que mudou essa chavinha, assim. E aí que você entendeu a questão de não servir, tipo, pela religiosidade, mas sim pela intimidade e pelo relacionamento com Deus. Foi aí que começou a sua busca de intimidade e relacionamento com Ele? Sim. Antes a gente não entende muito por que a gente faz as coisas na igreja, né? Então, acho que foi essa época que eu comecei a entender do porquê que eu tava ali, do porquê que eu servia na igreja, porquê que eu fazia tanta coisa. Mesmo já outras pessoas... Sabe quando você é pequeno, assim, chega aquela irmã do coque e fala, essa menina vai pregar a palavra de Deus, essa menina vai levar o evangelho de Deus pra muitos lugares. E eu, tipo, recebo aquilo de, meu, o que você tá falando, sabe? Você é criança, você não entende. Sim. E aí, a partir daquele momento que eu fui começar a entender, tipo, muitas coisas que aconteciam antes e eu não entendia. Eu vendo a Aninha falando aqui ontem, eu tava conversando com a minha esposa, né? Daí ela falou assim, eu tô identificando que você gosta de umas coisas mais antigas e tal. E você falando da Assembleia, eu acho que todo mundo tinha que passar, ainda que fosse um período curto, pelas igrejas tradicionais, cara. Você pode ver que até a linguagem é diferente. Congresso, não, é festividade. Né? Não é conferência, é festividade. Os varões, as varoas. É muito legal a gente ter essa base, assim, porque... Não que eu tô sendo triunfalista, falando que as igrejas de hoje em dia não, são certas, enfim. Mas essa base do tradicional, assim... Quem viveu isso é muito bacana. É uma oportunidade ímpar. Quem vive ainda, então, né? E quais são as suas experiências que você tem vivido com Deus? Cara, assim, eu tive essa primeira experiência com Deus com 13 anos. Com 15, no meio da pandemia, eu resolvi mudar de igreja. Então foi uma mudança bem brusca. Eu saí da Assembleia de Deus, fui pra igreja de Parede Preta na época. Que era... E como foi essa transição? Por que ela aconteceu? O que Deus falou com você ali durante todo esse mover? Graças a Deus, como meus pais são relativamente jovens, eles me tiveram jovens, né? Então, meu pai tinha 19 anos quando ele me teve. Então, eu cresci assim, é meu pai, mas é meu amigo. Entendeu? Sim. A gente sempre tem essa relação até hoje também. Então, a gente é muito amigo, muito parceiro em tudo. Então, apesar de crescer dentro da doutrina da Assembleia, de uma igreja tradicional e tal, então, eu não podia usar calça, não podia furar a orelha, não podia usar o cabelo do jeito que eu queria, não pode fazer tatuagem, não pode muita coisa. Então a gente cresce com o não pode muita coisa, né? Só que, graças a Deus, pelos meus pais serem bem mente aberta, eles sempre me explicavam, olha, essa é a doutrina da igreja que a gente está hoje. E por você estar debaixo dessa liderança, você tem que respeitar e você tem que seguir. Mas isso não significa que é uma regra para você entrar no céu ou não. Então é isso, né? Aquilo que agrada o coração de Deus e que é um pecado ou é uma doutrina da igreja? Sim. Então, eles sempre me fizeram fazer essa diferenciação. E eu sempre tive isso dentro da minha cabeça, que eu tinha que seguir aqueles preceitos enquanto eu estivesse debaixo daquela liderança. Sim. Chegou um momento, quando eu tinha 15 anos, que eu entendia que eu queria ter uma vida com Deus, eu queria ser cristã, mas eu não queria, eu não me sentia confortável mais em ter aquelas doutrinas como parte da minha vida. Eu entendia que aquilo não se encaixava para o que Deus queria pra mim. E pra muita gente encaixa. Não tô falando que é errada a doutrina. Sim, a doutrina é correta. Mas pra quem Deus chamou pra seguir aquela doutrina. E eu entendi naquele momento que Deus não me chamou para viver aquela doutrina. Então, não é que estava errado. É que não se encaixava no meu Deus propósito. Tinha pra você, no seu propósito. Exato. E aí, eu lembro que eu tava no YouTube e eu vi um vídeo de uma canção que eu gostava muito, que é Tua Presença Vale Mais. E quem canta essa música é o Matheus Brito. E eu fui olhar a descrição daquela música, porque eu tava gostando muito de ver. E eu já trabalhava filmando, fazendo algumas coisas relacionadas a marketing naquela época. E eu falei, deixa eu ver. Eu sempre olhava a descrição do videoclipe pra saber quem fez.
E aí eu olhei lá, gravado na Igreja Burn em Mogi das Cruzes. Eu falei, não. Mentira, eu moro nessa cidade, como assim? Aí eu fui pesquisar que igreja que é essa. Aí eu pesquisei, na época eles tinha estourado a pandemia, primeiro dia de pandemia eu lembro. Eles estavam fazendo live no Facebook e no YouTube. E eu comecei a ver os cultos. E eu falei, gente, o Matheus Brito da minha cidade, eu não acredito. Aí eu vou lá na igreja dele ver como é que é. E aí eu lembro que eu tinha muito compromisso na assembleia, participava de muita coisa, realmente, teatro, tudo que vocês imaginam na igreja. Então dava pra ir dia de domingo, eu falei, vou no sábado. Aí eu vi, tinha lá um evento no sábado, que se chamava In Flood, que era o de adolescentes. Falei, é nesse que eu vou. Fui no meu primeiro In Flood com medo, com ansiedade, nunca tinha ido nesse tipo de igreja, né? Sempre que eu visitava outras igrejas eram outras madureiras, né? Então foi a primeira vez. Aí eu fui, amei, e aí eu sou muito falante, né? Então, quando a mulher que tava pregando, no caso era a Mai, naquele dia, a líder que tava pregando falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero. Primeiro dia. E hoje, os que são meus amigos, que na época eram outros adolescentes, falaram assim, meu, essa menina é o primeiro dia dela, quem vai falar? Quem que é essa menina? E aí eu lembro que eu tava falando, eu falei assim, cara, a gente tava falando sobre se doar pro reino de Deus, né? E eu falei, isso tem um versículo de Tiago, eu sou péssima de lembrar de referência, mas fica em Tiago. Que fala sobre que quando alguém bater na sua porta pra pedir alguma coisa, não adianta só você falar assim, vai com Deus, que Deus te abençoe, Deus vai suprir suas necessidades. E não ter nenhuma ação em relação àquilo. A sua ação também é um falar de Deus, né? Então eu falei sobre aquilo naquele dia, no meu primeiro dia na Burn, com o pessoal. Eu falei assim, cara, eu acho que a gente tem que ter ações reais, sabe? Então, alguém te pediu alguma ajuda financeira, alguma coisa assim, não basta você orar pelaquela pessoa, vai com Deus. Não, vamos usar os nossos meios pra tentar ajudar aquilo. Ou alguém te pediu algum conselho, vou orar pra você. Mas dá uma orientação prática de como a pessoa pode sair daquele problema, sabe? Sim. Esse tipo de coisa. Eu lembro que eu falei disso, e aí a líder depois veio falar comigo, tal. De onde que você é, e etc. Pegou meu contato, tal. Falei, legal. E aí, quando foi no domingo, eu cheguei em casa, já falei pro meu pai. Falei, pai, eu vou mudar de igreja. Ele, mas você foi a primeira vez. Eu falei assim, mas eu amei. É isso que eu quero. É isso que eu quero pra caminhar. Eu vou pra Burn. Aí ele... Não, mas você tem que ver direito como que é. Você só assistiu pela internet, na época era pandemia. Tava tendo culto, tipo, as pessoas com 30 metros de distância. E aí eu falei assim, então eu vou amanhã. Só podia ir, se eu não me engano, 50 pessoas por sessão, sabe? Tava bem assim. Ele falou assim, tá bom, então eu vou com você. Aí a gente foi no culto da manhã, das 10, eu acho. Das 10 ou das 9h30. E aí a gente sentou, era muito longe, assim, primeiro culto, meu pai falou assim, não, tem que ver se essa igreja é bíblica, tem que ver se tá certo. Eu falei, não, tá bom. E ele foi comigo. Aí, depois daquele dia, eu não saí mais, fui em tudo, comecei a ir no clã, que é o culto no lar, as células, né, depende, muda os nomes aí. Comecei a entender mais as coisas. Eu falei assim, cara, essa cultura é isso que eu quero. Eu acho que é isso. Meus pais depois começaram a ir também. A gente passou por todo um processo. E aí a gente tá aí até hoje. Eu acho que foi algo que se encaixou muito com o meu modo de vida, com a cultura que eu acredito. Como eu acredito que o evangelho é aplicado no mundo atual. Eu acho que é isso. Eu acho que se encaixou como eu acredito que o evangelho é pra ser vivido, sabe? Bacana. Na cultura atual. Então foi muito top essa mudança, assim. Foi brusca. Foi muito novo. Mas eu acho que vale muito a pena você procurar horizontes diferentes. Principalmente pra mim, que cresci dentro da caixa assembleiana, sabe? Pra mim foi muito importante essa mudança. Aninha, como que foi pra você descobrir os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus confiou a você? E como é que você usa todas essas ferramentas hoje para servir no propósito de outras pessoas, para abençoar outras vidas e principalmente para o reino? Eu acho que... Até que eu tava conversando essa semana com uma amiga, uma mulher da minha igreja que sempre tá cuidando de mim, assim. E eu tava falando pra ela que como que a nossa visão, ela muda com o passar dos anos, assim, né? Antes eu achava que o ofício era o talento, era a missão que Deus tinha dado pra mim. Hoje eu vejo que não, que o meu ofício não é o meu propósito. Eu sempre participei de muita coisa na igreja, então eu sempre fui uma fazedora de coisas. Teatro,
tirar fotos, ficar no som. Quando eu fui pra Burn não foi diferente. Eu sempre tive a cultura de servir muito enraizada assim em mim, né? Então, quando eu cheguei na Burn, eu fui querer aprender a tirar foto, fui querer aprender a ficar no painel na iluminação, no som. Então, fui indo assim. E eu fiquei 4 anos na mídia na Burn, cheguei a trabalhar também no próprio marketing da igreja por 2 vezes durante a minha vida. E eu achava que aquele era o meu propósito, levar a palavra de Deus através das mídias, né? Então, por muito tempo eu achei que era isso. Eu sabia também que o falar também era algo que Deus tinha me entregado, né? Então, a comunicação em geral. Então, sempre eu era líder de clã, então falar no clã, falar no InFlood, que é o grupo de adolescentes, então entregar as mensagens e tal. Então, sempre foi algo que eu vivi muito através da comunicação. E aí tem 1 ano que eu tô servindo no OnGap, né? Que é o de pré-adolescentes. Então, de 10 a 12 anos. E com as crianças também. Então, eu achava que essas coisas que eu fazia, tipo, designava que o meu propósito, sabe? Hoje eu entendo que não, que esses talentos são só habilidades que Deus deu pra gente para cumprir um único propósito, que é levar a palavra de Deus para as pessoas e manifestar a glória dele no meio das pessoas que ainda não conhecem. Então, cara, eu acho que não importa o que você estiver fazendo, da forma que você estiver fazendo, a missão é só uma, o propósito é para geral, que é levar a palavra de Deus. Então, eu penso nisso. Cara, Deus me entregou esse talento, seria muito egoísmo eu usar ele só pra ganhar dinheiro no mundo e, sei lá, como fazer uma viagem legal, comprar uma casa legal, comprar um carro, roupas que eu quero. Seria muito egoísmo usar esse talento só pra isso. Acho que a gente tem que usar esse talento dentro da igreja também. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, mas durante muito tempo eu confundi isso, o servir com o exercer o propósito. Às vezes você tá servindo e você não tá exercendo o propósito. Então, isso é muito louco, porque você tá... aquela, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Normalmente a gente usa isso pra coisas do mundo. Mas, às vezes, você tá fazendo uma coisa que é lícita, que é tá na igreja, servindo ali todo domingo, fazendo tudo que você tem que fazer, mas você não tá cumprindo seu propósito, porque você tá só fazendo um fazedor de coisas, né? A linha tênue aí, porque pra você se tornar um religioso, um ativista religioso, é fácil. Às vezes você tá na igreja, você vai todos os cultos, você tá envolvido em N ministérios, mas às vezes o seu coração não tá lá. Às vezes virou uma agenda. Sim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Você falou sobre se tornar uma fazedora de coisas. Isso te levou para algum lugar que te fez mal ou te fez refletir sobre a maneira de servir? Totalmente. Durante É um pouco difícil para mim falar sobre isso. Eu falei poucas vezes sobre esse processo que eu passei há 2 anos atrás. Eu tive um pré-burnout, assim, um esgotamento. Eu tive um esgotamento. Na época, eu servia muito na igreja. Muito, tipo assim, de não cultuar. De todo culto tá fazendo alguma coisa. E passei por um processo que eu tava trabalhando num lugar tóxico também, que me esgotava emocionalmente, espiritualmente demais. Então, durante esse processo, eu tava passando também... meus pais tinham acabado de falir a empresa deles. Então, todas as áreas da minha vida estavam turbulentas, assim. Então, eu tava passando por um processo de... Tipo, o que sustentava a minha casa hoje não existe mais, que era a empresa na época, né? Não existe mais. Meus pais não estão legais também. Tipo, eles perderam um negócio de 20 anos, sabe? Cara, eles perderam um filho, que era a loja, sabe? No meu trabalho também não tava legal. Eu tava tipo, putz, não posso sair do meu trabalho porque agora a empresa faliu, sabe? E ao mesmo tempo eu tava num processo de eu faço muita coisa na igreja, ao mesmo tempo eu sentia que, tipo, cara, as pessoas só vêm falar comigo pra me pedir pra fazer alguma coisa. Ninguém vem falar comigo pra saber se eu tô bem, pra saber se, tipo, como é que tá a minha vida. A galera só fala comigo pra, tipo, você consegue fazer não sei o que lá? Ai, como é que tá não sei o que lá? Ai, sabe, pra ir trocar escala.
Então, cara, isso me prejudicou demais. Teve um dia que eu simplesmente não conseguia levantar da cama mais. E aí, deu de me perguntar, tipo, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Me leva embora. Tipo, com 18 anos. Tipo, se você olha, cara, é anormal isso com 18 anos. Você não deveria estar passando por isso. Sim. Porque eu tinha acabado de sair da adolescência. Então, por mais que as pessoas olhassem pra mim e falavam, nossa, não, a Aninha é super madura. Não, a Aninha é forte pra caramba. Não, ninguém precisa se preocupar com a Aninha. Porque... Não, a Aninha consegue cuidar disso. A Aninha dá conta. E a Aninha sempre dava conta. Só que teve um dia que a Aninha não tava dando conta nem dela mais. E aí foi o dia que eu parei. E eu lembro que eu fiquei, tipo, uma semana sem querer levantar da cama. Só dormia. E aí, tipo, teve que chegar meu pai e minha mãe. Reage. O que tá acontecendo? Tal. E aí eu pedi pra sair de tudo na igreja. Pedi pra sair de tudo mesmo. Não tava bem. Pedi demissão do trabalho. E... falei assim, preciso me recuperar. E como é que foi o seu processo de conexão com Deus enquanto você estava passando por esse momento difícil, assim? Como você buscou a Deus? Como você buscou auxílio dele? Porque ele estava com você em todo momento, né? E com certeza, todo esse processo que você passou era justamente para que as pessoas parassem, olhassem e eu acho que uma forma da igreja também enxergar isso também. Porque você não pode se tornar um fazedor de coisas. E eu lembro de um dia que nós estávamos almoçando, eu falei pra você sobre o jejum que eu estava fazendo de celular. Sim. E o quanto aquilo estava mexendo comigo. E você falou uma frase que entrou no meu coração de uma maneira e me fez passar por um processo de transformação nisso. Você não é o que você faz. Né? E eu acho que você entendeu exatamente isso quando você passou por esse processo. Que você não era o que você fazia para as pessoas. Que Deus tinha algo muito maior para sua vida e que Ele te enxerga de uma outra maneira. Né? E como é que foi esse seu processo com Ele, assim, de entregar para Ele e falar assim, Senhor, me tira dessa cama. Me levanta de novo para fazer o que o Senhor quer fazer através de mim. Eu acho que esse dia foi muito, eu lembro desse dia, foi muito bom. Mas eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer, que Deus também me ajudou, foi separar Deus da instituição igreja. Eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir separar os dois, menos pessoas vão se machucar, menos pessoas vão sair da vida com Deus. Porque quando Deus, né? E a instituição igreja. A instituição igreja é formada por pessoas. E pessoas erram, pessoas passam por seus processos, pessoas fazem coisas erradas. E se a gente deixa isso tudo muito ligado, a gente vai achar que Deus é culpado pelos erros que as pessoas cometem dentro da instituição igreja. Então, a primeira coisa que eu acho que Deus fez em mim foi separar isso. Eu entender que, peraí, eu estou nesse lugar, eu estou nesse ofício, eu estou fazendo isso, mas eu não sou isso, eu não sou daquele lugar. E o dia que Deus falar pra mim, sai da Burning e vai pra outro lugar, eu vou, porque Deus me mandou fazer aquilo, eu não, sabe? Ao mesmo tempo que Deus um dia me falou, sai da Assembleia e vai pra Burning, e tá tudo bem, porque a gente tem que aprender a separar Deus da instituição, né? E por mais boa, perfeita e agradável que a instituição seja, né? Mas eu acho que eu tive que separar essas duas coisas pra entender que não foi Deus que me machucou. Foram as pessoas que estavam dentro da instituição. Foram os erros que as pessoas que estavam dentro da instituição cometeram. E que eu também já cometi erros com outras pessoas dentro daquela instituição. Então, eu tive que separar isso. E hoje eu entendo, né? Hoje eu vejo, assim, pessoas erraram comigo, mas eu também já errei com liderados meus, com pessoas que caminhavam comigo também. Né? E ser humilde a ponto de reconhecer isso é muito importante, porque senão a gente vai ficar sempre culpando o pastor, sempre culpando o líder, sempre culpando todo mundo dentro da igreja, culpando a Deus, nossa, como me machucaram, né? E eu acho que eu tive que separar isso. E a segunda coisa, eu acho que Deus tratou muito comigo também pra eu sair desse looping infinito foi realmente Deus revelar em mim a minha identidade fora os meus ofícios. Porque até então, a visão que eu tinha de mim mesma, a visão que eu tinha de filha de Deus,
era de uma pessoa que servia, era só de uma serva. Então, como eu cresci muito com a cultura do serviço enraizada dentro de mim, desde pequena, eu tive que separar essas duas coisas. Quem é a Aninha sem fazer nada do que a Aninha sabe fazer? Sabe? A Aninha continua tendo o mesmo valor pra Deus? Ou ela vale menos? Porque ela não tá fazendo nada pra ele. Foi bem pesado pra mim na época. Porque de algum momento eu achei que eu tava valendo menos pra Deus. Se eu não tivesse tão valorizada na bolsa de valores do céu, sabe? E olha que doideira, né? Porque você falando sobre a questão da identidade, tipo, será que se eu deixar de fazer, eu vou servir menos a Deus? Mas Deus te pediu pra servir dessa maneira? Né? Será que você estava realmente servindo a Deus ou você estava servindo a instituição e as pessoas da igreja? Você estava agradando a Deus ou as pessoas ao seu redor? E é algo que eu venho falando muito com Deus também e que Deus vem ministrando no meu coração. Quem que você está agradando? Né? Você fala não quando precisa falar não, você fala sim quando precisa falar sim, porque nosso posicionamento tem que ser com base no direcionamento dele. E muitas vezes a gente agrada os homens e não agrada a Deus. Né? E eu acho que quando você passou por esse processo, eu acho que você conseguiu discernir também onde você estava depositando todos os seus esforços, né? E tudo que você passou, seja com permissão de Deus ou não, Deus também ministrou algo diferente na sua vida. Tipo, ele te trouxe verdadeiramente para sua identidade de filha amada, de filha querida, e te mostrou exatamente onde ele queria te usar, como ele queria te usar, e te posicionou no local certo para que você pudesse servir ao reino. Sim. Eu passei por um processo, todo esse processo, mas eu acho que teve um dia que foi muito marcante pra mim, que Deus falou comigo, que foi durante uma sala de oração, antes de começar o culto de jovens, né? Então, antes de começar o culto, a gente tava numa sala de oração e eu comecei a orar e tal. E Deus ministrava muito forte no meu coração e eu tive que fazer... Eu acho que hoje, eu olhando toda a minha vida com Deus, foi a oração mais perigosa que eu já fiz e a oração mais... Sei lá, assim, que você olhar, você vai falar, cara, que oração maluca. Mas eu acho que, afinal de contas, esse é o tipo de oração que Deus quer que a gente faça, né? Tipo, orações sinceras, sem aquele, Jesus e tal, mas do que realmente está pensando no momento, né? E aí, eu falei pra Deus, assim, eu falei, Deus, se não for pra eu servir da forma correta e eu ter uma vida que realmente seja saudável com Deus... Eu quero que o Senhor tire todos os meus talentos, tudo que eu sei fazer, todas as minhas qualidades. Pode tirar tudo. Ai, a Aninha fala bem. Pode tirar, não quero mais falar bem. Quero ser uma pessoa quieta no meu canto que não fala nada com ninguém. Ai, mas a Aninha tira foto, filma, a Aninha é criativa, a Aninha consegue fazer isso dentro do marketing, faz arte, que não sei o que, pode tirar também. Eu não quero. Ai, mas você vai ficar sem emprego. Tá bom, eu vou fazer outra coisa, então. Eu não quero mais. A Aninha escreve bem, ela consegue dar conselho, ela não sei o que. Pode tirar também, não quero dar conselho pra ninguém. Tô dando conselho nem pra mim, pode tirar. Não quero mais também. E eu falei assim, cara, pode tirar tudo, não quero mais. Não quero mais ter... ela atua. Eu não quero mais também atuar também, não. Pode tirar. Teatro, tudo que eu vou ficar só lendo a Bíblia e orando. Pra mim tá bom. Eu falei, pode tirar. E aí eu chorava muito, porque... Cara, eu pensava, e se Deus tirar mesmo? Eu pensava, e se Deus tirar mesmo? Porque a gente vai sofrer uma crise de identidade gigante se Deus tirar todas as nossas habilidades. Porque aí a gente vai fazer o quê pra Deus? A gente vai fazer o quê pra nós mesmos? A gente vai fazer o quê pra nossa comunidade de fé? A gente vai fazer o quê pra nossa família? E eu fiz essa oração e eu fiquei... nossa, que oração pesada. Que oração pesada. Mas ali você entregou tudo que Mas você ali tinha eu entreguei tudo que eu tinha. E eu acho que foi esse o ponto que me fez levantar de novo. Você entregar tudo que você tem. E às vezes tudo que a gente tem, às vezes a gente fica... Eu pensava, né, sei lá. É meu emprego. A minha casa, a minha família. Talvez a gente pense nessas coisas, né? Mas a gente dificilmente pensa naquilo que faz a gente, né? Entregar o que faz você ser você mesmo é complicado, porque você tá abrindo mão de tudo, né? E se tornar totalmente dependente da vontade dele. Exato. E se Deus tirar todos os meus talentos, tudo que eu sei fazer, pra eu ser
só uma pessoa que vai à igreja, lê a Bíblia, ora, tem um relacionamento com Deus e mais nada. A Aninha tava falando algo aqui, voltando um pouquinho na questão do burnout e tal, o que aconteceu com você. A gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente os jovens são cheios de gás, eles querem fazer, eles querem abraçar tudo. E aí, eu vou falar que não o senhor agora, né? É o que eu vou falar aqui, mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai tendo maturidade, né? E hoje, no meu caso, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente tem um acordo, né? Que a gente só serve em um ministério, né? Então, se a gente tá no ministério X e a gente vai pro Y, a gente entende que acabou o tempo no X e agora tá no Y. Mas muitas pessoas, às vezes, não têm essa sabedoria. Começa a abraçar tudo, e daí tem a falha também da liderança, que às vezes não identifica que o seu liderado tá indo pro saco, ele tá fazendo tudo, ele tá em todas as escalas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Recentemente, eu conversei com um adolescente na igreja, né? A gente tá com um projeto novo e tal, e eu falei, cara, eu te vejo na comunicação, eu te vejo lá com os adolescentes, eu te vejo aqui com o pessoal mais jovem. Que momento você para pra sentar e ouvir a palavra? Não, eu não paro. Ele falou, e quando eu paro, tô sentado lá e falta alguém, eles vêm e me chamam. Então, o que adianta? Você entrega tudo, mas ao mesmo tempo você não tá fazendo nada, não tá entregando nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, você, pastor, que tá assistindo, você, líder. Preste atenção, que às vezes tá debaixo do seu nariz e Deus vai cobrar de você. Exato. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Sem dúvida. Né? E Aninha, o que tem queimado hoje no seu coração? O que Deus tem falado com você? Quais são os propósitos que Ele tem para sua vida? Porque você falou muito de discernir, né? E nesse seu processo de discernimento, você entendeu o que Ele tinha para você? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, sim. Eu acho que eu no último um ano e meio, nesse último um ano e meio eu passei por uns processos bem legais. Eu nunca tinha pensado na questão das missões, né, assim, pra mim missão sempre foi algo de que, eu tenho que fazer em todo lugar, né, então, fui descobrindo mais isso, e em 2023, eu participei de uma escola de missões, né, que foi na minha igreja mesmo, na Burn, só que na Burn de Poá, né, e aí eu fiquei uma semana lá, tive contato com gente do Brasil inteiro, foi muito legal, vieram professores dos Estados Unidos, o que, foi uma experiência incrível, tive minha primeira experiência, tipo, conversando, conseguindo traduzir para outras pessoas o que o professor estava falando, então foi muito legal ter esse contato, e Deus falando pra mim de cara, tudo que você passou até hoje foi uma preparação pra você levar pra outros lugares, sabe? O que a gente tem vivido aqui. E aí, depois desse processo nessa escola de missões, eu entendi muita coisa, né? Eu fiz a classe de discipulado. Cara, a gente aprende coisas incríveis lá e demais, assim, evangelizar uma pessoa dentro do trem. Evangelizar uma pessoa no meio da praça. Cara, a pessoa tá voltando do trabalho, tá cansada. Você acha que ela quer escutar do quê? Nem eu, quando trabalhava em São Paulo, queria. Eu tava lá com meu foninho deitado, vinha uma pessoa, moça, não. Então, assim, a gente pensa normalmente é a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Sim, mas, gente, tem momentos que, às vezes, enche o saco, você tá no trem e alguém vem falar com você. Então, você tem que levar em consideração isso também. De quem tá recebendo, né? Sim. Então, a gente tem que ter toda uma estratégia pra você não ser um chato, né? Porque se é uma pessoa de outra religião e falar com você quando você tá cansado, você também vai... Em vez de você trazer pra perto, você afasta mais ainda, né? Então, a pessoa lá cansada no ônibus, o cara gritando... Às vezes essa não é a forma, né? Porque às vezes você tá incomodando, né? Então, tem todas essas estratégias e você aprender isso na escola de missões foi muito especial pra mim. Passados 3-4 meses, né, dessa escola de missões, no meio disso eu comecei a trabalhar com a Ana, no gabinete do BI, foi uma experiência, assim, incrível. Eu nunca pensei em trabalhar com política, sempre amei política, sempre foi algo que eu sempre me envolvi por conta do meu pai, do meu avô. Eles sempre me ensinaram muito sobre política, a importância de eu entender o contexto do país que eu vivo, né, então, acredito que essa não é uma realidade da maioria dos jovens brasileiros,
E eles sempre me ensinaram não uma política partidária. Isso é o que pra mim foi o mais importante, né? Meu avô, petista. Totalmente. Meu pai, uma época, foi Bolsonaro, como muitos cristãos já foram, né? Hoje não mais. Então, e apesar disso, os dois sempre me trouxeram, né? Na verdade, sempre me trouxeram uma visão apartidária de tudo isso. Então, eu me apaixonei por política, não pelos lados, mas pela forma que eles me faziam entender isso. Então, isso foi muito incrível. E trabalhar no gabinete do BI me trouxe essa visão. Mais ainda essa visão, né? E no meio disso, eu tive a oportunidade de ir pra Inglaterra, visitar uma amiga que era daqui do Brasil, que foi morar lá, a Ana. Também a Ana. A Ana. E eu tive a oportunidade de ir pra lá, né? Totalmente pela fé, não tinha dinheiro na época. Enfim, foi uma loucura. E hoje eu falo assim, cara, o quanto que a Natasha e o Bi são usados de Deus pra isso. Por quê? Eu já tava com a passagem comprada e eu não tinha dinheiro, tipo, pro resto das coisas que eu ia fazer lá. E eu fui fazer a entrevista lá com o Bi e eu falei assim, olha, mas deixa eu te avisar uma coisa. Em outubro eu tô indo viajar. Eu vou ficar 1 mês fora. Tipo assim, mano, ninguém ia contratar alguém pra trabalhar 2 semanas e sair de Sim. né? Mas ele foi doido e aceitou. Graças a Deus. E eu tive a oportunidade de ir, fui, e lá eu vivi umas experiências muito legais. A Inglaterra é um país que foi o berço de muitos movimentos cristãos, né? Protestantes também. Foi o berço de grandes pregadores também. E hoje é um país totalmente frio, né? Então, eu tive essa experiência e depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais, mas, enfim, só completando a pergunta da Ana, Deus me falou em questão disso, de que não importa o lugar que eu vou estar, não importa o que eu estiver fazendo, é pra eu estar pregando o evangelho. Então, e falando disso e agindo dessa forma. Então, hoje o que Deus tem me falado nesses últimos tempos é que eu preciso cumprir o que Ele me falou pra fazer sem estabelecer prazos pra Deus. Então, acho que a palavra que tem vindo nesses últimos meses, nesses últimos dias pra mim, é pra eu não estabelecer prazos pros planos de Deus. E, cara, às vezes a gente faz um planejamento incrível, né, pra o que a gente quer, e aí Deus vai lá e corta tudo no meio. É o que mais acontece. E recentemente Deus tem cortado alguns dos meus planejamentos no meio. E o que eu entendo é que a partir do momento que Deus entrega uma coisa pra gente, né? A partir do momento que a gente pega essa coisa que Deus entregou pra gente e começa a amar tanto, a gostar tanto, a ponto de falar, Deus, não tire isso de mim, é a hora que Ele vai tirar. Ele vai pedir seu exato. É a hora que Ele vai pedir. A gente tava falando disso em uma outra mesa que a gente teve, exatamente sobre isso. A gente, na nossa pequenez, às vezes, a gente faz vários planos. Não, isso aqui vai ser perfeito. Só que aí Jesus vem e fala, não, calma aí. Não vai fazer desse jeito. O meu plano é perfeito, né? E às vezes ele precisa justamente pra gente não se apegar tanto àquilo e achar que é a gente, que né? É nosso. Você falando de Londres, conta um pouco pra gente das suas experiências lá. Foi... assim, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu sempre tive... Hoje, eu não tinha essa dimensão antes. Mas hoje, olhando toda a minha trajetória, eu vejo, cara, Deus sempre deu, sabe, sinais, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu adorava assistir um programa. Meu pai colocava pra eu assistir na Band, chamava Brasileiros pelo Mundo. Passava a noite, toda sexta-feira, às 10 da noite. Eu sei qual que é esse programa. Eu assistia também. E eu assisti esse programa, assim, e ele se repetia os episódios, porque eu não tinha novas temporadas. E eu tinha episódio que eu tinha decorado. Tem um que eu lembro até hoje, que é da Noruega. Era um casal que morava na Noruega. E, gente, eu repetia os episódios e eu amava assistir. Sempre tive isso muito dentro de mim. Sabe quando você tem alguma coisa que fala assim, nossa, eu acho que pode ser que eu não fique aqui pra sempre. Eu sempre tive isso. E quando eu tive a oportunidade no ensino médio, de começar eu estava em escola pública no ensino médio,
E era pandemia. Então eu Uhum. fiz o ensino médio durante a pandemia. Eu falo que a gente é meio traumatizado, a galera que fez ensino médio durante a pandemia, porque a gente teve 2 anos da nossa adolescência cortados, né? Não existiu. Ah, é verdade, né? Não existiu. Então, tipo assim, sabe aquelas vivências que todo mundo fala que teve durante a juventude e o ensino médio? Não tive, galera. Eu tava vendo TikTok em casa. E aí eu lembro que no TikTok, vendo, tinha gente que estudava fora do país, e eu falei assim, pô, vou começar a pesquisar essas coisas. Aham. Comecei a pesquisar igual doida, formas de ir pra fora e tal. Mas, enfim, dificuldades financeiras, a gente vem, cara, cresce no Brasil, enfim, o sonho é muito longe, né? Até que ano retrasado, né, 2023, me surgiu a oportunidade de ir visitar essa amiga. E eu fui. E eu lembro que essa minha amiga que tá lá morando até hoje, ela foi criada dentro da igreja comigo, estudou no colégio cristão junto comigo, tudo mais. Mas nessa época ela tava totalmente desviada da igreja. Uhum. E eu comecei a conversar com ela sobre, a gente começou a fazer devocional junto, começava a mandar mensagem pra ela, e vamos morar, vamos tal e tal e tal, em um outro país. E aí eu falei assim, cara, vou pra lá. Aí fui, com 19 anos, fui. E cheguei lá, falei assim, Ana, vamos na igreja, mano? Que isso, você tá maluca, velho? Você tá... Cara, você tá fora, vamos pra igreja. Fui lá pra igreja dela, levei ela numa outra igreja. Levei ela numa igreja que fala português, levava numa igreja que falava inglês. De algum jeito a gente vai, cara... Tá dando todas as opções possíveis, né? A gente vai, você tem que resolver. E a mãe dela, o pai dela, uns queridos, tia Cláudia, tio Ronaldo, enfim, uns queridos. E aí a gente começou a reanimar ela naquele momento, sabe? Na Inglaterra. E eu lembro que ela trabalhava e ela não conseguia sair comigo pra todos os lugares que eu precisava ir e tal. E eu ia sozinha. E eu lembro que eu entrava no... Ela morava um pouquinho longe do centro, então eu tinha que pegar um metrô. Inclusive, o metrô é extremamente barulhento, sujo, gente. Nossa, o de São Paulo é muito melhor. Mas... Viu, gente? Valorizem Então o metrô de São esse, Paulo. então É muito melhor. E aí eu entrava lá dentro e eu comecei a perceber a atmosfera daquele lugar. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa muito pesada nessa cidade, nesse país. Não sei. Uhum. Que energia pesada. E aí, energia não, né? Que atmosfera, sei lá. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a orar pra esse povo que tá aqui dentro desse metrô comigo, que esse povo não tá bem, não. Uhum. E aí eu tirava meu fonezinho e olhava pra cara das pessoas e começava a orar, tipo, quieta, assim. Tipo, cara, Deus, age no meio dessa pessoa, faz alguma coisa na vida dela, não sei o que ela tá passando, que tipo de... E começava a orar pelas pessoas dentro do vagão do metrô, Nossa. sem ela saber. E fui falando aquilo, falei assim, Deus, não sei o que tem nesse país, mas tem alguma coisa muito pesada, tem um empecilho muito grande. E eu começava a andar pelas ruas também e eu via, tipo, prédios de igrejas com hotel dentro, com restaurante dentro, com bar dentro. Porque... E aí eu acho que é algo que a gente aqui no Brasil não tem essa dimensão. Que é... Na Europa, a igreja, ela não é respeitada como a gente respeita a igreja no Brasil, hoje. Então, hoje você passa na frente de uma igreja, você olha, nossa, é uma igreja, sabe? Uhum. É uma instituição religiosa. Pra eles, não. Pra eles é mais um prédio. Sabe? Porque tem igreja pra todo lugar, gente. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil pra também não virar isso. Aham. É só mais uma igreja. Sim, sim. Cara, é só mais um ponto de pregação. E a gente tem que tomar E não muito é. cuidado pra... E não é um lugar onde Deus tá falando com as pessoas. É verdade. E lá eles já perderam a linha disso. Então eu começava a falar assim, cara, isso não tá certo. A gente tem que... E pra mim, qual é o entendimento que Deus me deu naquele momento que eu tava lá naquele país? Entendam, tá, gente? Vamos lá. É um pouco mais fácil você pregar num país emergente. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de algo. Elas têm uma lacuna de algo, sabe? Uhum. Ela pode estar passando uma dificuldade financeira. Sei lá, ela tá com Elas estão alguém... mais vulneráveis. Elas são mais né? vulneráveis. Tem alguém passando fome, tem alguém sem acesso à saúde, tem alguém que não tem uma casa, tem alguém que não tem condição de estudar. Então, as pessoas estão mais sensíveis, elas estão mais vulneráveis. Então, acaba que a gente pregar nesse tipo de local, essas estão mais, sabe? Uhum. Só que como que você vai levar um evangelho pra alguém que já tem tudo? Uhum. O que aquela pessoa precisa, sendo que ela já tem tudo? Uhum.
ele não precisa de casa. Desculpa, um europeu não tá, na maioria lá tem casa. Ele não precisa de um carro bom, se ele quiser com um salário de 1 ano, ele compra o carro do ano. Não é igual aqui no Brasil que o carro do ano é caro. Ele não tá passando necessidade de fome, de nada. E isso eu tô falando na Europa ocidental, não na oriental, tá, gente? Mas ele não precisa. Ele tem acesso a boa educação. Se ele quiser, ele vai pro país que ele quiser. Ele não tá precisando de nada. No Então, que diz respeito às coisas da terra. no que diz respeito às coisas da terra, ele já tem tudo. Mas eles têm um vazio enorme. E pra você fazer esse cara entender que esse vazio que ele tem, só Jesus pode preencher, sendo que ele vai achar que ele pode preencher aquele vazio com as próprias forças dele, com o próprio dinheiro dele, com tudo de bom que ele já tem no mundo, isso é muito difícil. Então você fazer esse cara entender que primeiro ele tem falta de algo. Esse cara não sabe que ele tem falta de algo. Você fazer entender que ele tem falta de algo, você fazer entender que Jesus é isso que ele precisa, é muito difícil. E aí você tem que se infiltrar dentro da cultura dos caras pra tentar entender a forma que eles pensam, porque eles não pensam da mesma forma que a gente. Eles não são tão calorosos como a gente. E pra mim, eu acho que já é um pouco... Eu também não sou uma pessoa tão calorosa assim. Eu gosto muito de conversar, mas eu sou mais na minha. E aí você tem que ter toda uma estratégia de evangelização pra isso. Então, eu acho que meu período na Inglaterra foi muito importante pra eu entender isso. Que tem muitos lugares que a gente precisa alcançar, mas que a gente precisa de pessoas preparadas pra alcançar esse lugar. Porque não é da mesma forma que a gente prega aqui no Brasil. E porque é uma cultura totalmente diferente. São pessoas que precisam de coisas diferentes daqui do Brasil. Então, cara, lá eu sei que eu andava por aquelas ruas e o sentimento que vinha era, sabe, uma coisa de suicídio, de tristeza, de morte. Porque é um país extremamente chuvoso, escuro, que não tem sol. Dá 4 horas da tarde já é noite. Vai amanhecer no outro dia, 8 horas da manhã. Cara... É um ambiente propício pra uma pessoa querer morrer. Né? Quando a gente fala de missões, geralmente você pensa em África, nos países mais pobres, assim, né? Mas a palavra não fala ide pelos países pobres e pelo mundo. Então, assim, certamente isso que acontece com você, acontece com outras pessoas. Esse desejo de... Porque quando você fala assim, você é missionário na Europa, já vê um julgamento. Missionário na Europa até eu, mas eles também são filhos. Eles também precisam. E a necessidade deles, como você disse, é outra. Materialmente, eles podem ter tudo, mas e esse vazio? Então, às vezes, Deus tem que trazer pessoas do Brasil para levar para a nação deles, porque na nação deles eles não estão conseguindo enxergar. Né? Então... E especialmente eles estão vazios, né? Então se você tem esse chamado de missão para a Europa, não se sinta culpado por conta disso. Eles também são filhos. E imagine se for todo mundo para a África e um lado europeu, por exemplo, como que fica? Então é extremamente necessário. O evangelho é para todos. É para o rico, é para o pobre, é para a classe média. Total. E tem algo coisa que mexe comigo assim demais por exemplo, eu acredito que foi na Bélgica, que nesse último final de ano que passou, eles legalizaram como... Não é CLT, porque CLT é pra gente brasileiro, mas como uma profissão registrada as pessoas que fazem programa, por exemplo. Gente, pra mim isso é fora da realidade, porque hoje no Brasil a gente tem o entendimento que as mulheres, as pessoas que estão nessa situação... São porque elas não têm outra opção de sobrevivência. São pessoas que não têm outra opção de sobrevivência. As pessoas que fazem isso na Bélgica, não é porque elas não têm outra opção de sobrevivência. É porque o inimigo já tomou tanto a mente daquelas pessoas de elas acharem que elas são um produto. Sim. Que elas podem ser um produto. Então, peraí, esse país tá totalmente depravado. Ele tá totalmente tomado pelo maligno. A gente tem... Sabe? E aí a gente olha pra uma notícia dessa e cara, nossa, beleza. Não é beleza. A gente tem que fazer alguma coisa. O coração tem que arder do mesmo jeito quando você vê uma cena, né, de miséria num país como a gente citou. Exato. Você tem que ter essa compaixão, falar, não, precisa de Jesus ali. Sim.
E aí tem que ter compaixão, tem que ser levantadas pessoas justamente para Exato, fazer isso, para exato. ir lá levar o evangelho, para pregar e para tentar combater todas as Sim. artimanhas do inimigo nesse lugar. Não só na África, não só em Londres, mas também na Bélgica e em tantos outros Outros países de fora. E aí, Caio? Já estamos encaminhando para mais um encerramento. Eu acho que a gente ainda tem mais um monte de pergunta para fazer para a Aninha, né? A gente tem que explorar. A Aninha está demonstrando um chamado de missão um pouco diferente, né, do usual. E eu acho que é muito importante isso, como a gente já falou. Né? Muitos jovens são levantados, tem esse chamado missional e às vezes é automático. Vou para a África. É o padrão, né? Mas busquem Deus, porque às vezes a gente sabe que a missão não é só fora, né? Tem as missões dentro, né? A missão do trabalho, tudo, mas é um ponto importante, é uma coisa para você refletir, né? A missão é para todo mundo, né? Então não se sinta culpado se, por exemplo, o seu coração tá queimando por Europa. E Aninha, seu coração tá queimando para ir para mais algum lugar? Com certeza. E aí eu acho que uma palavra que Deus falou muito comigo nesse final de ano é que de Noé, né? Deus deu uma missão para Noé, constrói a arca. Ah, mas quando que você vai mandar a chuva? Mas aonde que a chuva vai cair? Depois de sair a chuva, pra onde que eu vou? Constrói a arca. E eu acho que é isso que falta. E você até falou dos jovens com questão de missões. É isso que falta muito pra gente. É que às vezes a gente fica preocupado pra onde eu vou. E a gente fica preocupado com tantas essas coisas e acaba não fazendo nada. E acaba não construindo a arca. Como que eu vou construir a arca? Cara, eu tenho que ter um idioma muito, mas muito bem preparado. Você tem que ler a Bíblia em inglês. Você tem que fazer o seu devocional em inglês, no idioma que Deus te entregou. Então, acho que foi isso. Durante a minha vida toda, eu construí a minha arca. Cara, eu estudei o inglês, eu estudei espanhol. Eu procurei formas de trabalhar em diversas áreas. Então, eu fui construindo a minha arca sem nem saber que o meu chamado era missionário. Então, a gente fica muito preocupado com qual é o meu chamado, né? E eu fui construindo a minha arca, uma hora eu falei, caraca, então é esse chamado. E aí, hoje, Deus tem falado comigo de diversas questões, mas ele tem me lembrado de sonhos que ele já tinha me dado, revelações, visões que eu já tive. E quem sabe esse ano ainda, ou no próximo ano, eu esteja no mar. Então, fica aí Pode ser que eu esteja no mar em algum momento. Então, Aninha, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele te use poderosamente onde você estiver. Assim como José foi bênção em todos os lugares por qual ele passou, você é essa pessoa na vida daqueles que te cercam. Amém. Onde você passa, você deixa o bom perfume de Deus. Porque você chega e você transforma o ambiente. Amém. Então, que você continue levando isso por onde você for. Seja em Mogi, seja em outro estado, seja na Europa, na África, onde você pisar. Que Deus continue te usando, sendo o centro da sua vida, do seu coração. Que você nunca se desvie das promessas, dos propósitos dele. Que você esteja sempre sensível para ouvir a voz dele. Amém. E que você esteja disponível para pregar o evangelho, para amar as pessoas como elas são, para servir ao reino toda vez que Deus tocar o seu coração. Obrigada por participar do Vidas que Edificam, por sentar à mesa com a gente, por abrir o seu coração, o seu testemunho, por falar de pontos que foram muito sensíveis para você, mas que Deus vem curando, transformando, dando um novo significado para todas as coisas. Obrigada por ser bênção na minha vida, por me ensinar tanto com a sua sabedoria. Muito obrigada por ser uma abençoadora do nosso propósito, que é o Vidas que Edificam. A Aninha, gente, ela que fez a nossa identidade visual, usada pelo Papai do Céu para abençoar as nossas vidas e para fazer uma identidade bonita, que agrade aos olhos de quem vai assistir. Então, muito obrigada, que Deus continue te usando poderosamente, não pelo que você faz, mas pelo que Ele te entregou para fazer para o reino dele. Amém. Eu reforço aqui o nosso agradecimento. Tô te conhecendo agora e até um sorriso cativante, cara. Vocês que trabalham com... Ô, Bi, o que você faz no gabinete lá? As meninas aí tudo assim, ó. Contrata eu lá também, Bi. Trabalha feliz, né? Mas que essa alegria que você tá transmitindo pra gente, ela Amém. Seja usada pro reino, que Deus continue te usando aonde quer que você vá.
né? Que você seja bênção nas nações, mas que você seja bênção também na sua igreja local, com a sua família, que você continue sendo esse instrumento de Deus por onde você passar. Amém, Hein? gente. Muito obrigada pelo convite. E é isso aí, bora continuar trabalhando. É isso aí. E antes de Vamos encerrar, a gente vai fazer uma oração aqui, então. Amém. Amém? Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este episódio, Pai. Muito obrigado pela vida da Aninha que esteve aqui conosco, Pai. Que a sua história, Pai, o seu testemunho alcance pessoas, Pai. A sua história, o seu testemunho, Pai, chegue nas casas, inspire jovens, inspire adolescentes, inspire as meninas, Pai, inspire os meninos, que eles possam, meu Deus, entender, Pai, que o chamado vai além daquilo que eles pensam ser, Pai. O chamado, ele vai muito além, meu Pai. Então, que eles possam entender e estar disponíveis assim como ela está disponível, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade de partilhar do reino desta mesa, Pai. E assim nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós chegamos ao fim de mais um Vidas que Edificam. Se esse episódio tocou o seu coração, curta, se inscreva no canal e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Até a próxima, fiquem com Deus. E até mais. Isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!